Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Suicídio, gente, é um assunto barra pesada, mas a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Tem dois fatores que contribuem muito para o suicídio, que é o ego e os paradigmas. Então, olha para vocês verem, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Mas para cada suicídio bem sucedido, ou seja, a fatalidade acontece, há 20 tentativas fracassadas. Então, a cada 2 segundos, existe uma tentativa de suicídio. E tudo isso, gente, é causado pelo ego e pelos paradigmas que a gente constrói ao longo da vida da gente. Aí tem gente que vai pensar, mas o que isso tem a ver com a mecânica quântica? O que tem a ver com a gente? Tem tudo. Porque, assim, eu não sei vocês que já estão aqui comigo há mais tempo, mas, para mim, depois que eu comecei a aprofundar mais a mecânica quântica, o primeiro sentimento que me veio foi de libertação. Tipo assim, como se tivesse tirado mesmo um véu, que é um termo que eles usam muito. Que não deixava que eu enxergasse, né, a realidade como ela realmente é. Eu enxergava levando em consideração, né, os paradigmas que eram impostos pela sociedade. Eu não via a realidade. E estudando a mecânica quântica, eu comecei a entender, e o mais legal, gente, as coisas começaram a se encaixar. Aquelas perguntas que eu tinha começaram a ser respondidas. Perguntas que eram ignoradas ou simplesmente a pessoa dava uma explicação fajuta para aquela dúvida que eu tinha. E a mecânica quântica, ela respondeu. E se a gente aprofundar bastante e levar na essência, nós vamos ver que praticamente todos os problemas podem ser resolvidos. Praticamente todos. Tristeza, depressão, suicídio, dinheiro, saúde, abrange tudo isso. Tudo isso. Pode ser coincidência, mas já tem um bom tempo que eu não fico doente. Bastante tempo. A vida financeira andou doente por um tempo. Mas agora, graças a Deus, chegou nos eixos. Demorou um pouco, mas chegou. E agora a tendência, se Deus quiser, é crescer e crescer bastante. Então, alguém se candidata? Gostaria de saber a opinião de pelo menos umas 2 pessoas sobre o que é o conceito, o que vocês entendem como ego. Por favor, gente. Hoje eu não improviso. É a parte ruim da gente, né? É o nosso inimigo. São as nossas sombras. Quando a gente pensa assim que qualquer coisa que a gente vai fazer assim, quando é só quando vem do coração, que é sentimento, assim, aí não é o ego não. Quando é só um pensamento rapidinho assim, que você nem raciocina por ele, aí é o ego. Tipo, o ego é uma atitude de impulso. Impulso, isso. E a outra não, é consciente. Consciente. Justamente. Reflexão, sentimento. O ego é complicado, gente, pelo seguinte, o ego ele é interpretado de várias formas diferentes, por vários nichos diferentes. Por exemplo, a psicologia tem uma interpretação do que é ego, a religião tem uma interpretação. São várias opiniões diferentes sobre o que é ego. O ego que eu tenho estudado pela mecânica quântica, e o Osho que fala muito nisso, até tem um texto enorme que eu ia trazer, mas depois a Ana me aconselhou, acabei mudando de ideia. A versão do Osho sobre ego é perfeita, gente, vocês têm que ver. Eu vou deixar na descrição do vídeo que eu vou postar essa semana que vem agora, na descrição eu vou deixar o link da página explicando em detalhes o que é ego. Mas o ego é uma visão deturbada que nós temos de nós mesmos, que é construída pela realidade que a sociedade nos impõe. Por exemplo, vamos colocar assim, besteira, coisas que acontecem no dia a dia. O vizinho compra um carro melhor que o meu. Aí eu vou lá e compro um carro melhor que o dele. É necessidade eu fazer isso? Não, foi o ego.
Eu vou numa festa, eu não, né? Porque eu não passo, geralmente mais isso são as mulheres. O homem mesmo é muito largado com isso, não liga muito pra isso não. Mas tem mulher que é o seguinte, vai numa festa, chegou lá, encontra com uma outra mulher que está usando o mesmo vestido ou uma mesma blusa. Quem que fica chateado? Quem que fica com raiva? Quem que estraga a noite e costuma estragar a noite até de alguém que está por perto? O ego. Se ela teve bom gosto de escolher aquele vestido, por que ninguém mais pode ter o bom gosto de também ter escolhido um parecido? Mas o raciocínio não é lógico. O ego não deixa, né? O ego, ele atrapalha. Então, o ego tem vários exemplos de superegos e hiperegos durante a nossa história. Vocês podem lembrar aí de Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, né? Que são egos inflados, mega egos, que atrapalharam e que destruíram uma certa parte da nação, mataram, foram responsáveis pela morte de milhões e milhares, né? E talvez até milhões de pessoas, né? Não sei. Aí é complicado, gente, porque é o seguinte, tem pessoas que estão acompanhando o canal, até vai deixar comentários, eu tenho certeza disso, tem alguns que ficam só esperando uma frase de dupla interpretação para deixar algum comentário esculachando. É para ter ego ou não é para ter ego? Quem quer arriscar? Eu acho que é para ter consciência. Eu acho que a gente tem que tentar ser consciente do inconsciente que a gente ainda desconhece. Porque a realidade é o que a sociedade impõe, é o sistema. Vamos dizer assim, para o ego. Então eu tenho que andar de acordo com o que o sistema me condiz. Aí é o meu ego. Você tem que encaixar na sociedade. Aí é o meu ego. Aí você deixa de fazer coisas que você conscientemente aprova por conta do que a sociedade vai pensar. Ó, o Osho diz o seguinte, não é que ele diz o seguinte, né? A minha interpretação sobre o que eu li. O ego, ele é muito benéfico, muito benéfico. Nós temos que ter um mega ego para a gente poder abrir mão do ego. É complicado? Muito. Não é? Tem que ter. Ou seja, para você ter uma atitude corajosa, às vezes você tem que ser muito mais corajoso do que você imagina. Por exemplo, se alguém te der um tapa na cara, você revidar é o ego. E você dá a outra face? Você tem que ter um mega ego para você fazer isso, para você se humilhar. Então, tá vendo como é que é complicado isso? Napoleão Bonaparte, por que eu escolhi esse personagem aí? Ó? Quem conhece a história vai lembrar do que aconteceu com ele. Ele estava com a Europa inteira na mão, totalmente dominada, todo mundo submisso a ele. Aí o que ele fez? Ele queria dominar um país que ninguém tinha dominado antes. Ele queria dominar a Rússia. Rússia hoje, né? Rússia, União Soviética, aquela época, era tudo misturado. Então o que acontece? Todo mundo aconselhou ele a não fazer aquilo. Porque a Rússia era um país que nunca tinha sido dominado por ninguém, justamente porque ela tinha as armas dela, ela tinha o jeito dela de se defender. Mas ele tinha conquistado tudo e ele tinha 500 mil homens marchando a favor dele. E aí ele invadiu a Rússia. Só que ele não contava que a Rússia ela tem um inverno muito, mas muito rigoroso, muito grande. E os russos, eles estão adaptados ao inverno, né? E eles não. Ele entrou com 500 mil homens e saiu de lá com 30. E aí acabou Napoleão Bonaparte. Ou seja, ele estava com um mega ego inflado. Estava em equilíbrio? Não estava. Estava desequilibrado. E aí ele subestimou o adversário e acabou perdendo a batalha. E assim é a nossa vida. Às vezes você está tão seguro de si e acaba subestimando as situações ao seu redor, que aí você costuma cair do cavalo. Então o legal de tudo é isso, é você manter o ego equilibrado com a centelha, que você vai estar sempre
sob controle da situação. Você não vai subestimar as pessoas, nem os concorrentes que seja. Você vai estar equilibrado, você vai estar em harmonia, seguro da sua situação real, consciente do que você está vivendo, sem ilusões. Isso aqui é bacana. É o equilíbrio do ego. Agora, para nós começar a falar sobre o paradigma, né? Porque o ego, para finalizar, gente, que eu acabei perdendo a linha de raciocínio, ainda sobre o ego. O que o ego tem a ver? Pensa para vocês verem. O que uma pessoa humilhada, maltratada, uma pessoa que não encontra um sentido na vida, que não tem conhecimento nenhum de espiritualidade, de praticar o bem, de fazer o melhor pelo próximo, ou seja, incondicionalmente, colocar o outro como prioridade. Amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. A pessoa que chega nesse ponto, ela não tem depressão, ela não tem tristeza. E a pessoa, quando ela começa a viver em prol apenas do ego, só que sem conhecimento nenhum, ela se frustra e ela vai se frustrando e ela vai se afundando, porque ela não consegue realizar os sonhos dela, ela não consegue realizar os objetivos, ela vê a sociedade de uma maneira totalmente diferente, ela quer se encaixar ali, mas ela não consegue, porque para ela o importante é ser aceita pela sociedade, é estar recebendo visitas na casa dela, é estar jogando futebol, tá jogando baralho, tá sempre enturmado ali com aquele tanto de gente, bebendo, batendo papo, ou seja, se sentindo parte da aldeia. Se ela se sentir parte, o ego dela fica todo inflado, todo satisfeito. Mas se ela não conseguir, ela fica depressiva, porque ela não vê amor em outras coisas. O valor dela é justamente aquilo ali. E o ego dela não suporta, ele não aguenta. E aí vem todos os problemas e acaba levando ao suicídio, que é um dos problemas, mas não é o total. Vocês podem ver, gente, que tem países aí que é tanta expectativa que os pais colocam nos filhos, né, que o filho às vezes tem que tirar uma nota 10. Se ele tirar 9, 9 e pouco, ele fica depressivo e acaba se suicidando. Tem vários casos, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que Estados Unidos e Japão é campeão nessa área aí. Então é muito complicado lidar com o ego nesse sentido. Vamos falar sobre a Matrix, né? Antes da gente falar sobre o paradigma. Eu sei que vocês vão achar que é um assunto recorrente. Quando você aborda o tema ego, né, você está deixando bem claro quais são os valores que o ego tem. E o que você tem que fazer para deixar ele de lado. Mais no finalzinho nós vamos falar sobre isso. Era só para explicar o que é o ego. Sobre os paradigmas. Vamos entender o conceito Matrix, né? Que depois do filme Matrix foi muito utilizado e é uma metáfora, gente, pelo amor de Deus. Não vamos levar ao pé da letra, tá? Depois vamos falar por aí que nós somos malucos. É uma metáfora isso. O que é a Matrix, gente? É esse mundo real nosso, né? Só que é uma realidade virtual dentro de um computador, vamos dizer assim. O que aconteceu? Teve uma guerra entre os humanos e as máquinas. As máquinas venceram, exterminaram os humanos. Os humanos que sobreviveram foram morar numa cidade subterrânea, chamada Zion. Com a guerra, o sol parou de aparecer. Criou-se uma cortina, tudo isolou o sol. Então, nós tivemos que viver debaixo da terra. E as máquinas descobriram que, como elas não tinham como puxar energia do sol, elas tinham que arrumar uma outra fonte de energia. Começaram a tirar energia dos seres humanos que estavam em cativeiro. Aperfeiçoaram isso e descobriram que tinha como criar seres humanos em casulos, conectava eles em vários casulos, e todo casulo era conectado um com o outro. E aí o que acontece? Esses casulos, as pessoas viviam ali. Só que para ela produzir energia, eletricidade para as máquinas, elas tinham que ter sentimentos e o cérebro tinha que produzir energia, ou seja, sinapse neural. As pessoas tinham que imaginar que estavam trabalhando, caminhando, sorrindo, tinham que sentir emoções, essas coisas. Aí criaram a Matrix. Lá na Matrix, todo mundo vivia como se fosse num mundo como o nosso. E aí
tinha o pessoal de Zion que tentava salvar as pessoas, tirar as pessoas da Matrix e trazer para o mundo real, que era Zion. É onde eles acharam o Neo, que tinha um subconsciente, né, uma consciência muito evoluída e que não se encaixava na Matrix. E aí ele aceitou sair da Matrix, e onde girou o filme. E aí o que acontece? As pessoas viviam a vida inteira num holodeck, o lugar onde é um azul, onde elas ficavam, que reproduzia. Quando a pessoa esgotava toda a energia, ela era ejetada. Eles simularam isso no Neo, e o Neo saiu, conheceu a realidade como ela realmente é, e começaram a combater o sistema Matrix. E aí gerou Matrix 2, Matrix 3, que foi uma guerra e tudo mais. Então esse é o conceito da Matrix. Por isso que usa muito esse termo, é uma realidade que não existe. E nós usamos isso na mecânica quântica porque é o seguinte, nós vivemos numa Matrix também, só que a nossa Matrix é diferente. Lá, a Matrix é dentro do computador. No nosso caso, está no nosso cérebro. Alguém aqui já ouviu aquela expressão que o mapa não é o território? Já ouviu? Vocês entendem isso? Vocês sabem o que é? O mapa não é o território. É muito usado em Mindset, em PNL, né, que é programação neurolinguística. Muitos psicólogos usam. O mapa não é o território. O mapa é a nossa mente. Tudo que você acredita, tudo, são os nossos paradigmas. Tudo que nós acreditamos ser real, tudo que nós damos valor, é o nosso mapa. Isso é o nosso mapa. Agora, o território é a realidade. É o que está aí fora. Só que não é o que está aí fora que as pessoas vivem. É realmente o território. Quando você chega à conclusão de que o mapa que você tem na sua mente não é o território, ou seja, você está totalmente equivocado e você começa a ler o território, você começa a perceber as coisas diferentes. E isso é muito fácil, gente, da gente perceber isso. As pessoas são programadas. É muito simples. Se vocês quiserem observar, gente, tudo que nós aprendemos aqui até agora, é só vocês começarem a observar as pessoas, vocês vão entender o mapa delas direitinho. E é injusto, viu, gente? Porque se você entende o mapa de uma pessoa, você tem poder sobre ela. Você pode influenciar essa pessoa. Manipular também. Só que, claro, com tudo que a gente aprende aqui, todos os experimentos, né, todo o conceito da mecânica quântica, em nenhum momento a gente vai fazer isso. Nenhum momento. Eu estou dizendo que é possível fazer isso e a gente tem que abrir o olho, a gente tem que ter cuidado com isso. É difícil até você pegar o controle. Quando você aprende a fazer, aí fica fácil. Lembra que eu falei que eu expliquei no negócio da carteira de habilitação? Uma pessoa dirige errado a vida inteira, ela vai lá e tira a carteira de habilitação. A partir daquele momento, se ela dirigir errado, ela vai pagar por isso, né? Vai ter multas e tudo mais. Isso aqui é o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos perceber um monte de coisa errada por aí. A gente ser conivente com isso nos coloca na situação do motorista. Né? Você paga por isso, porque a vida te cobra. Agora, a pessoa que vive na ignorância a vida inteira, não tem como cobrar nada dela. Ela não sabe, ela não conhece a verdade. Igual o Hélio tem uma palestra que fala, quem assistiu aqui, O Mundo das Sombras. Por que às vezes as pessoas têm medo de acender a luz? Incomoda, né, gente? Então, paradigmas. O que são os paradigmas? A gente já falou bastante sobre os paradigmas e como que a gente muda esses paradigmas. Vamos lá. O paradigma, ele pode ser o conceito, primeiro, né? Eu já falei mas não custa repetir novamente. Tudo que você acredita, tudo que você coloca valores, são seus paradigmas. Por que você não vai... Você precisa de dinheiro? Trabalha e conquista o dinheiro. Por que você não vai num banco e comete um assalto? Porque é errado, não é? A gente sabe que isso é errado. Isso é um paradigma. Nós acreditamos que aquilo é errado. Quando você vai fazer alguma coisa, o seu subconsciente, ele vai lá e busca informações para fazer você tomar aquela decisão correta.
95% das suas decisões são controladas pelo seu subconsciente. E é lá que está os paradigmas. 5% apenas é consciente. Isso, gente, é importante a gente entender isso. Que pensa para vocês verem. Se 95% do que a gente faz são paradigmas, são informações que já estão armazenadas lá no nosso cérebro, e a gente faz um monte de coisa errada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar tudo isso e colocar informações novas, nos guiando para o caminho correto. Saúde, prosperidade, em geral, tudo pode ser influenciado pelos paradigmas, né? Uma doença. Às vezes a gente acredita tanto numa coisa que a gente não consegue enxergar a realidade. Quando nós estávamos comentando aqui outro dia, sobre aquele experimento. Como é que é o nome dele? Joel Goldsmith fala muito disso. Muitas pessoas, elas não se curam porque ela tem um paradigma materialista. Ela foca tanto na doença que ela acaba não conseguindo encontrar a cura, porque a doença não existe. Existe apenas saúde. A doença, ela é uma materialização de uma série de problemas que a pessoa foi absorvendo. Nós já falamos sobre isso. Isso aí vai fazer parte do que vem pela frente ainda. Agora, se nós construímos os nossos paradigmas no dia a dia, com tudo que a gente faz, né, com tudo que a gente vivencia, os pensamentos, eles viram palavras, viram ações. Vocês já pensaram o tanto que seria bacana se tivesse um manual de como a gente deve pensar e falar? Né? Não seria bacana isso? Mas tem esse manual. O manual é quando você tira o seu ego de lado e coloca Deus. A partir desse momento, você sabe se a sua decisão é certa ou errada. Alguém quer falar? Não explica. Toda vez que você tiver em dúvida, toda vez que for fazer alguma coisa, nem precisa de dúvida não, toda vez que for fazer algo, se você quer saber se você está fazendo a coisa certa ou não, e você quer controlar a sua realidade, é só você tirar o seu ego de lado, o que a Ana faria, e pensar assim, o que Deus faria? O que Deus gostaria que eu fizesse? Entendeu? O que é o certo? O que é o correto? Entendeu? É isso. Aí tudo começa a fluir na sua vida. Tem gente que persegue tanto o dinheiro com aquela ideia seguinte, eu quero ter R$1 milhão, quando eu tiver R$1 milhão, eu vou ser feliz demais, eu vou viajar, eu vou comprar aquele carro dos meus sonhos, aquela casa, aquela geladeira de 3, 4 portas, um montão de coisa. Aí eu vou ser feliz. Não, porque falar 2 portas já tá chato, né? Então, vamos falar 3, 4. Ou seja, a pessoa, ela não consegue entender o seguinte, que se ela persegue o dinheiro, se ela quer R$1 milhão, ela nunca vai ter R$1 milhão. Porque ela condicionou a felicidade dela a ter R$1 milhão. Então, o que ela tem que fazer? Soltar. Ela tem que... Isso. Ela tem que soltar. Ela tem que ser feliz e se aceitar, né? E continuar fazendo o que tem que ser feito. E aí a felicidade vem primeiro e depois vem o dinheiro. Porque o cardápio, gente, é extenso. Não tem limite, não. Não tem limite. Então pensa para vocês verem. São 100 mil pensamentos por dia. 100 mil pensamentos. Vamos começar a fiscalizar isso, a controlar isso. Antes de você falar de uma coisa negativa, encaixa aquilo num contexto positivo. Entendeu? Se você vai fazer uma fofoca, pensa o seguinte, é necessário? Tem alguma relevância nisso? Tem por que eu falar dessa pessoa? Vocês podem não acreditar, mas se você fizer uma fofoca de alguém aqui hoje, essa pessoa vai sentir isso. Ela não vai saber que você que está falando dela, não. Mas ela sabe que alguém... Ela não sabe, né? Inconscientemente, ela absorve a energia de que tem alguém falando dela. Se você estiver falando bem dela, ela vai absorver uma energia positiva. Você vai estar influenciando no dia dessa pessoa. Se você fizer uma fofoca negativa, e dificilmente a fofoca é positiva, né? Mas se você fizer um comentário negativo,
Você está mandando energia negativa para essa pessoa. Se ela Não necessariamente ela precisa receber. Eu acho que vai fazer mais mal para quem está focando e fazendo errado. A primeira coisa que acontece é isso. É a pessoa que está fazendo, ela já começa a De repente, essa sentir. pessoa da qual você está falando está tão bem espiritualmente que isso não chega nela, não. Não, mas isso aí que eu ia falar. Você, por exemplo, olha só, gente, que interessante. Eu falo mal de alguém. Aí essa pessoa, ela é nota 10. Ela está blindada. Não afeta ela. Sabe o que acontece? Volta dobrado para mim. Porque o universo te devolve multiplicado o que você mandou. Entendeu? Agora, isso não fica no dobrado, não. Multiplica mais. Sabe por quê? Porque quando você topar com essa pessoa, você vai se sentir mal por ter falado dela. E principalmente se ela te tratar bem. Aí vem o remorso e a culpa. Aí piora. Piora mais ainda. Então, fica a dica, né? Antes de falar qualquer coisa, ponha na mente. É relevante? Vale a pena ser comentado? É necessário? Se não for, não guarda pra si não. Joga fora, apaga. Deleta. Nem pra guardar não guarda não. Até Deleta isso. você falou uma coisa, não sei se já aconteceu com o pessoal, mas a gente tem às vezes a mania, eu acho que a maioria das pessoas, tipo assim, às vezes a Adriana fala comigo, a Adriana fala alguma, digamos, fofoca da Vera. Eu não conversei com a Vera nem nada. Eu passo a não gostar da Vera pelo que a Adriana me falou. Influencia. Quer dizer, a Adriana influencia e eu nem. Aí quando eu converso com você, eu digo, nossa, mas não é aquilo que fulano falou. E às vezes a gente nem se dá essa oportunidade, né? Porque falou, a gente nem procura, nem cria laços de amizade com outra pessoa, porque a outra influenciou a gente. A gente vê muito isso acontecendo no dia a dia da gente. Aí imagina a energia que isso vai, a proporção que isso vai pegando. É o famoso telefone sem fio, né? É. Sem contato, pessoal. Só dizer. Então, olha só, gente, para vocês... isso é cientificamente comprovado. Que todo hábito que você passa a praticar de modo sistemático, ou seja, com frequência, vira um hábito natural. Eu coloquei o exemplo do motorista, por exemplo. Quando você vai tirar a carteira de habilitação, é uma preocupação que, nossa senhora, o pé que vai na embreagem, a mão ali, dar seta, olhar no retrovisor. É um monte de informação para o cérebro processar. Aí a pessoa leva para uma vez, leva para duas, três, e aí ela vai ficando mais nervosa, no outro dia que vai tirar a carteira, ela pensa, não, tem que pôr cinto de segurança, tem que ajeitar isso, ajeitar aquilo, tem que soltar freio de mão. Solta freio de mão é primeiro ou depois que põe ponto morto? Como é que... Entendeu? É um monte de coisa. A pessoa acaba custando tirar a carteira. Mas depois que cabe essa pressão e ela tirou a carteira, e ela começa a praticar aquilo várias vezes no dia a dia, ela pega o carro, sai daqui, vai em São Paulo, volta, nem sabe o que fez no carro. Nem olha o retrovisor. Aí já faz um monte de coisa errada, né? Fica tudo no automático. Entendeu? Fica tudo no automático. E a nossa vida, gente, ela pode ser programada dessa forma. Basta a gente mudar os nossos hábitos. E fazer isso com uma certa frequência. Não adianta fazer uma vez, duas vezes. A gente tem que repetir. E quando a gente repete de forma sistêmica, fica natural. Fica igual a dirigir um carro. Você não precisa, antes de você sair de casa, você não precisa pensar assim, não, peraí, eu tenho que pôr cinto, puxar freio de mão. Não, nada disso. Você já entra no carro e já faz tudo naturalmente. Já sabe o que tem que fazer. E o nosso pensamento é dessa forma. E uma coisa bacana, gente, quando vocês começarem a identificar os paradigmas negativos que vocês podem ter absorvido nesses longos anos de vida aí, não tão longos assim, né? Tem que substituir, tá? Não adianta apagar um paradigma, não. Não tem como apagar, não. Não tem jeito. Isso aí é cientificamente também comprovado. Como assim substituir? Exemplo. Dá um exemplo. O que vocês querem? Dinheiro, relacionamento, saúde? O que vocês querem? Você mandar aí na mente. Saúde. Mandar aí na mente. Fala Eu de faço saúde. Saúde, então. Sem perseguição. Por exemplo, às vezes a pessoa acorda de manhã e aí ela sente uma dorzinha de cabeça. Mas ela tem um paradigma já nela que é o seguinte, que a dor de cabeça
é a coisa ruim que vem pela frente. Aí faz a lista, né? Aquele monte de coisa ruim. E aí o que acontece? Aquele monte de coisa ruim manifesta na pessoa. Se a pessoa tiver um paradigma diferente, por exemplo, uma dor de cabeça é só uma dor de cabeça. E pronto. E vai passar daqui a pouco. Ela vai e passa. Um paradigma de relacionamento. Homem nenhum não presta. Uma criança que é criada num lar onde o pai bate na mãe, ou a mãe bate no pai, ou é viciado nisso ou naquilo, ou seja, uma família desestruturada. Imagina qual que é o conceito de família para essa criança. Que toda mãe é daquele jeito e todo pai é daquele jeito, ou seja, aquela é a realidade dela. Aquele é o paradigma de relacionamento. Se for um menino, por exemplo, ele vai achar que todo homem é como o pai dele. Então ele vai ter que ser como o pai dele. E toda mulher é como a mãe. Então ele vai tentar se relacionar com mulheres como a mãe dele. E a menina a mesma coisa. A menina que cresce com a mãe daquele jeito e com o pai espancando a mãe, batendo na mãe, vê a mãe lá fazendo comida, esperando ele chegar de serviço, ele chega violento, bate, às vezes chega chapado, né, tonto, e maltrata ela. É o paradigma daquela menina. Todo homem é daquele jeito, ele não presta. Então o que ela faz? Ela se fecha por relacionamento. Ela não quer ter um marido, porque ela acha que todo marido que ela arrumar vai ser daquele jeito. E às vezes ela até arruma um cara legal, mas se ela arrumar um cara legal, ela vai taxar ele como qualquer atitudezinha que ele tiver, ela vai falar, eu sabia, estava demorando, o homem é tudo assim mesmo. E ali acaba o relacionamento. Mas sabe o que é doido nisso tudo? Que se ela foi criada nesse ambiente e ela tem esses paradigmas, a não ser que ela seja influenciada por alguém e que mude isso da vida dela, que mostra para ela que existe uma realidade diferente, ela vai atrair para ela homem exatamente daquele jeito. Porque é o paradigma que ela construiu, a lei da atração vai agir para trazer para ela um relacionamento exatamente daquele jeito. Daquilo que ela acredita que é real. Aí, para ela não passar como maluca, ele traz para ela. É a mesma coisa o homem. Então, ela fala por um lugar, ela tem que mudar os pensamentos. Ela tem que entender que aquilo que o pai dela e a mãe dela vive não é a realidade. É a realidade dos dois lá, mas que existe a possibilidade dela ter uma vida plena, dela ter uma vida com uma pessoa que dê para ela amor, carinho, que isso é realmente possível, né? E ali ela vai construir um paradigma diferente para ela. Eu gosto de sempre dar um exemplo para, quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, que não cabe as duas coisas no mesmo lugar. Você tem que soltar o que está de ruim em você para a coisa boa entrar. Aí, tipo, você fica brincando com um copo de água. Assim, você tem um copo de água assim, mas você quer mais. Não tem jeito de colocar o leite ali dentro se você quer o leite. Tem que jogar água fora para botar o leite. Tipo assim, tem que rasgar o véu, jogar todos os paradigmas fora, né? Todas as coisas ruins para chegar às boas, para ocupar o lugar, aquele lugar. Porque nada fica vazio, né? Nada fica vazio. Justamente, não fica. Só o outro entrar rapidinho, assim. Não fica. E é por isso que a gente entende, né, na sociedade, quando você fica assim, você vê uma moça, você fica assim, mas ela viu fulano. A gente fica julgando, né? A gente fica assim. Porque tem gente que tem uma tendência de atrair, não é? As pessoas assim. Digamos, eu falo assim porque na minha família tem. Então, tô falando da minha família. Eu tenho uma prima que ela tem tendência. No amor, né? No relacionamento, né? Ela tem tendência a atrair. São pessoas que magoa ela, que chateia ela. Então, assim, é impressionante. É o famoso dedo A podre. gente fica assim, como que pode? Uma vez, tudo bem, duas, tudo bem, mas a terceira. Então você fica assim, você fica pensando, igual eu falo, quando você tem um conhecimento assim, você passa a entender. Aí você não julga, né? Você passa a entender e tenta ajudar. O subconsciente, ele não entende a palavra não. O não existe. Não, você entendeu isso, né? Ele não existe. Por exemplo, simulem na mente de vocês. Eu não quero ficar doente. Tira o não. Eu quero ser saudável. Eu quero ser saudável.
Eu não quero arrumar um cafajeste para namorar. Aí vai lá, eu quero, entendeu? Eu não quero um marido assim, assim, assim. Aí vai lá, eu quero, entendeu? Então, coloca isso, gente. Quando vocês for fazer a oração, for fazer a lista, vocês for fazer os pedidos lá e tal, isso aqui é científico, tá? Oi? Não sei fazer essa lista, não. Ah, uma hora não vão abrir esse cardápio, você vai ver. Você vai ficar encantado. Não use o não, tá? Sempre coloque, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Mas nós vamos modificar isso ainda, um pouco mais à frente. Eu sou, eu posso, eu tenho. Né? Agora aqui, ó. O segundo exemplo. O universo e o nosso subconsciente, ele entende tudo de forma literal. Então, sejam mais específicos o possível, tá? Isso começou a dar certo para mim quando eu comecei a ser específico. Vocês têm que ser específico, não seja literal. Porque se vocês deixar muito vago, o universo vai entender de forma literal. Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher faz um pedido lá, eu quero perder 10 quilos. No dia seguinte ela sofre um acidente e amputa a perna. Perdeu 10 quilos. Então, ó, eu quero emagrecer de forma saudável e perder 10 quilos. Porque se você colocar eu quero emagrecer 10 quilos, você pode ficar doente e perder 10 quilos. Você pode trocar o perder por eliminar. Você pode eliminar Elimina doente logo. também. Esse negócio de perder, Entendeu? você pode achar depois. Pode achar, né? Se eu falar que eu quero peso tal, desejado, eu quero... Meu peso ideal é tal. Meu peso ideal Tal é é o tal. peso ideal que a pessoa quer. É que hoje, é assim, Ele tá falando pra ser detalhar, porque senão o ideal, o universo não sabe o que é o ideal pra você. Você tem que falar com ele o que é o ideal pra você. Tá. tem que ser específico. Tem que ser específico. Senão ele... Até hoje, né? Porque senão ele não vai entender. É como os exemplos que ele dá lá da casa, né? A mulher pede uma casa. Aí vem um caco de casa para ela. Ela queria comprar uma casa, ela conseguiu comprar, mas ela conseguiu comprar uma casa num bairro ruim, a casa caindo aos pedaços. Mas é uma casa, né? Então tem que ser mas bem específico. Quando você vai fazer a lista dos desejos, né? Para materializar e tudo mais. Nós temos um mecanismo no nosso cérebro que é crítico e debochado pra caramba. Por exemplo, eu quero materializar dinheiro. Só que tá chegando conta o tempo inteiro para mim. É complicado, não é? Você pensar positivo e cheio de conta para pagar o tempo inteiro e você está devendo mais do que você ganha. É muito complicado isso. E aí o que acontece? Nós temos no nosso subconsciente vamos colocar aqui como se fosse um gatilho. Não é bem esse o termo que o cara lá usou, não. Esse gatilho ele é disparado toda vez que você dá um comando para o seu subconsciente. Um comando consciente para o subconsciente. Quando você faz o exercício. E aí você manda lá, eu sou uma pessoa próspera, o dinheiro vem até mim de várias formas, de múltiplas fontes de renda, de forma constante e progressiva. Eu enriqueço cada vez mais. Tem uma frase dessa lá que é um exercício que o pessoal faz. Aí o subconsciente vai e recebe aquilo, né? De tanto o cara fazer, uma hora entra lá. Aí o subconsciente vira para ele e fala, você é próspero? Cai na real, cara. Você tá devendo isso e isso aqui, você é um ferrado. Você não é próspero nada, não. Tá se enganando, quer se enganar quem? Eu sou seu subconsciente, eu que mando. Volta. E aí a pessoa, ela não acredita. Ela faz a oração, faz o pedido, mas ela se boicota. O subconsciente não aceita. Entendeu? Então você tem que manipular o seu subconsciente. Só que é por isso que eu estou falando que é um termo muito abstrato, mas é cientificamente comprovado. Eles fizeram esse experimento lá. Só que mesmo assim ainda ficou abstrato ainda. É a prática mesmo que comprova, que vai comprovar isso. O que você tem que fazer? Se colocar na terceira pessoa. Aí faz sentido. Nós não somos duas pessoas? A centelha e o ego, não é?
Só que a centelha é a nossa parte de conexão com Deus, né? E o nosso ego, ele é dividido em duas partes, que é o consciente e o subconsciente. Então, para isso, você harmonizar tudo, você tem que passar primeiro pelo subconsciente, para fazer a ponte, senão não tem jeito. E para fazer essa ponte, você tem que driblar esse gatilho lá, esse mecanismo, tem um nome muito doido lá que eu não lembro. Aí você se coloca na terceira pessoa. Você faz, por exemplo, eu no meu caso, Délio, você é uma pessoa próspera e você recebe dinheiro de várias fontes de renda de forma constante e progressiva. E eu sou grato por isso. Obrigado, Senhor. Pronto. E vou dormir. No outro dia cedo eu acordo e faço a mesma oração, faço as minhas orações normais, né? As orações que eu faço todo dia, e encaixo isso. Então, eu me coloco na terceira pessoa. Aí o subconsciente recebe aquilo, né? E ele fala, peraí, não é você não, sou eu. Eu sou próspero. Eu sou isso, sou aquilo. E ele vai e absorve. É o feedback. Olha que bacana. E aí ele não te devolve. Ele fica para ele. Agora eu entendi por que todas as produções de texto devem ser feitas em dissertação. Não é? É. Percebe? Você não fala fala. Você só fala na terceira pessoa. Você não fala. Você não escreve ela. Nem isso não. Entendi. Bacana, né? Legal. Faz sentido, gente? Faz sentido. Então isso, vai fazer a lista de vocês, vai fazer o exercício, pega esse hábito, se coloca na terceira pessoa. No começo é meio estranho, mas depois você começa a perceber isso no dia a dia e o seu subconsciente começa a armazenar. Ele absorve, ele aceita. Né? É muito, muito, muito interessante. Agora, para finalizar, é o seguinte. Sinapse neural. Alguém arrisca aí, gente? É o último slide, tá, gente? O que é sinapse neural? Sinapse neural... Tá lá no neurônio. Como é que é, Marta? Tá lá no O que é neurônio. sinapse? Primeira sinapse. Ó, já... Sinapse neural, gente, é todos os pensamentos que a gente tem. Tudo isso é sinapse neural. Só que é o seguinte, não são pensamentos que você para pensar. É, tipo assim, é atitude. Um exemplo bobo. Peguei a folha. É uma sinapse neural. Eu estou brincando aqui, pego a folha. É uma sinapse neural. Agora, quanto que é 16 mais 16, mano? 32. 32 mais 32. 64. 64, 64. Ai, gente. 64, 64. Dá 130. 28. 128. Tá vendo? Você teve que pensar para responder. Pegar a folha, você não pensa para pegar a folha. Você simplesmente vai lá e pega a folha. Vocês entenderam esse conceito? Pega a folha, pega a folha. Pegar a bolsa, pegar a bolsa. Coçar o nariz. Coçar o nariz, reflexo, sinapse neural. Deu vontade, coçar a cabeça. Isso é sinapse neural. Pensamento não é. Você pensa em fazer, vai lá e faz e tal. Agora, é intuição, né? Vai lá, é natural, normal. Agora, pensou, teve que raciocinar, é um pensamento. Agora, quando vocês forem... Não, ele é uma sinapse neural também. O pensamento é uma sinapse neural, só que ele é mais intenso. Ele exige mais complexidade. Uma sinapse neural, vamos supor, ela pisca, vou colocar em números, mas não é para levar a sério não, tá, gente? Uma sinapse neural usa 1000 neurônios. Um pensamento usa 1 bilhão. Entendeu como é que é? 1 bilhão. O que acontece? Quando você começa a fazer o exercício dos paradigmas, para você limpar sua mente de tudo que não presta, de que dinheiro é sofrido, que você tem que sofrer para ganhar dinheiro, de que homem é isso, mulher é aqui e tal. Quando você vai fazer esses exercícios para substituir, trocar esses paradigmas, você começa a pensar isso com frequência, porque tem que ser feito de modo sistêmico para o seu subconsciente absorver e virar um novo paradigma.
toda vez que você faz um exercício desse, um neurônio faz a conexão com outro grupo de neurônios. Isso aí, milhares de vezes no segundo no seu cérebro. E vamos supor, a distância é isso aqui, por exemplo. Você repete esse exercício. Fala novamente, várias vezes no dia, de preferência. Aí, o que acontece? O seu neurônio, ele vai reduzindo a distância, ou antes, ele fazia um percurso muito grande para se conectar com um determinado neurônio, ele vai achando o melhor caminho para ele se conectar. E aquele neurônio ativado ali, onde está armazenado aquela informação, começa a ganhar bainha de mielina, que é uma gordura que passa ali no meio entre os neurônios, que faz com que a eletricidade flua mais rapidamente. Então, quanto mais você raciocina, mais você... Porque tem gente que detesta ler livro, não gosta de ler, não tenta ler, porque simplesmente não entende, não pega as informações, porque não tem a bainha de mielina. À medida que a pessoa começa a ler, mesmo sem gostar, e vai praticando, o cérebro vai se reativando e vai produzindo bainha de mielina. Mielina. E aí, ele vai fazendo assim, ó, vai reduzindo a distância. Chega um ponto que não precisa raciocinar, não. Fica natural, fica automático. Você pensa, pegou aquela informação, seu subconsciente vai lá e já busca para você, porque as conexões estão boas, as bainhas estão todas conectadas, o reflexo mental seu aumenta, melhora, e aí você começa a dar respostas mais rápido, memorizar as coisas mais rápido, tudo fica melhor. Agora vem a notícia boa. O que faz a bainha de mielina? EPA e DHA. Os dois componentes principais de ômega 3. Qualquer pessoa pode acelerar o cérebro. Simplesmente EPA, né? E DHA. Todas as duas substâncias estão no ômega 3. Mas detalhe, não pode ser esse ômega 3 de farmácia. A maioria desses ômega 3 tem componentes sintéticos ou não é o original. Tá? A proporção tem que ser, a concentração de EPA e DHA tem que ser entre 250 e 500. Se a pessoa tiver a condição de tomar 2 por dia, é o perfeito, de 12 em 12 horas. No instantinho, aí a pessoa pensa assim, eu vou tomar e eu quero ver resultado. E a partir dos 12 anos de idade, que nenhum médico passa para ninguém. Passa não. Eu fiquei sem formação médica, que médico mesmo. Eles não passam nem de 30, eles nunca passam. Dos 12 anos, ele deveria de tomar. Eles nunca passam para ninguém, para idade nenhuma. Falando que, eu comecei falando que toda lá na Alemanha, né? Na Alemanha. Acho que é na Alemanha. Na Alemanha é lei. A mulher casou, ela é obrigada a tomar ômega 3. Não, no caso não, engravidou. Engravidou, ela tem que tomar. Não, fala que quando casou. Quando casa? Automaticamente ela vai ter filhos, vai constituir família. Aí é obrigada a tomar. Mas é igual hoje. Porque eles querem... Quando eu engravidei, já não era obrigado a usar o cálcio fora. Hoje é. O neném nasce mais saudável e a mulher também. Porque suga, parece quando você tá grávida. Não sei se vocês tivessem, vocês vão saber se é verdade. Dizem que a mulher fica muito lerda, esquece das coisas, porque o neném suga as coisas que eu acho que tem que, Adriana, é importante falar também que quando a mulher está grávida, ela tem que tomar antes de engravidar, durante a gravidez, até o 8º mês. Do 8º mês até ganhar não pode tomar mais não. Tem que dar esse intervalo aí. Tem que dar esse intervalo. Todas passam ômega 3. Então, pra vocês verem, gente, que é possível, entendeu? Agora, por que tem que suplementar? 99,99% da população é deficiente de EPA e DHA. Vocês sabem por quê? Não chega a ser 99,99 não. É porque quem mora na roça e tem os alimentos naturais tem esse privilégio.
Porque é o seguinte, o nosso organismo, ele produz ômega 3, ômega 6, ele produz, o nosso organismo produz. Só que para ele produzir, o que é necessário? Você se alimentar bem de fitonutrientes, que é encontrado em certas frutas, legumes e verduras. Um exemplo para vocês saberem se o produto tem ou não, vou dar um exemplo de uma maçã. Uma árvore com uma maçã que tem produtos químicos que aceleram o crescimento e a outra que é totalmente natural. A que é natural, todas as duas ali, ó, são atacadas por insetos. Vai lá um besouro lá e arranca uma casquinha da maçã. A que tem os fitonutrientes, a maçã ela se molda, conserta o rasgo que o besouro deu e ela amadurece normalmente, docinha, saudável. No outro, onde cheio de agrotóxico, produto químico para crescer rápido, evoluir rápido, né? O que acontece com a maçã? Ela apodrece. Porque ela não tem mecanismo de defesa natural. Entendeu? E é esses fitonutrientes que é produzido ao longo do tempo, né? Estou dando um exemplo de maçã, mas pode ser qualquer outra fruta. Esses fitonutrientes são encontrados em produtos orgânicos. Só que, infelizmente, a gente não tem esse acesso, né, o tempo todo. Por isso que, ao longo de vários anos, nós ficamos deficientes de ômega 3, o nosso organismo não produz. E ele ficou tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que chega um certo ponto que não produz mais. É onde vem o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, não, Alzheimer, infarto, né? E por aí vai. Um pediatra uma vez falou comigo, eu lembro, eu levei foi o Diogo. Aí eu achei interessante, nunca falaram isso pra mim, até comentei com você, né, Dé? O Diogo tava com 4 aninhos. Aí ele falou assim comigo que a alimentação do Diogo naquela fase, que quando a gente é criança, ele falou assim, tem uma fase de alimentação que é muito importante na vida da gente, que aquela fase de alimentação é que vai decidir se a pessoa vai ter um QI mais elevado, uma saúde, uma inteligência. E a gente não leva isso a sério, né? A gente leva isso a sério. E faz todo sentido. É igual o Débora falou, quando você começa cedo, produz esses hormônios, essas coisas que a gente precisa. Você fica equilibrado, né? Mas sabe o que eu aprendi? Aí foi tarde. Até o Breno é um dos meus meninos que fala comigo. Depois dos 43 só foi descobrir isso. Depois dos 40. Aí falou assim, ó, eu tô tendo a oportunidade de falar antes de você chegar aos 40, né? Porque talvez nem chegue, né? Porque eu ainda consegui chegar. Que se a gente é essa centelha divina e você percebe isso, você se alimenta bem. Porque dentro de você existe um Deus que precisa estar num lugar bom. Isso. Então você começa a se preocupar com o tipo de alimento que você ingere. Com tudo que você ingere. Pelo menos é isso que tá na minha cabeça hoje. Mas é isso mesmo. Entendeu? Entenda. Coisas que eu não tinha antigamente. Eu falava isso. As pessoas não compreendem o que você tá Seu dizendo. corpo é bem maior que Deus te deu. Exatamente. Ó, tem um ditado que fala assim, ó. O presente mais importante que você recebe nessa vida é o seu corpo. Cuide bem dele, porque você vai ser obrigado a morar nele até o final da sua vida. É igual a sua casa. Você vai viver nela, não vai? Então você tem que cuidar bem dela. O corpo é muito mais importante. Se você maltratar seu corpo, você vai sentir as consequências depois. Né? Isso é bacana. Mas as consciências é bacana, né? A gente vai começando a ficar mais esperto com os outros. Ainda bem que a gente tem tempo de aprender. Ó, gente, então foi isso, né? O nosso bate-papo de hoje aí. O próximo, gente, o próximo encontro que a gente vai fazer não vai ser apresentação, não. Não vamos falar sobre nada disso. Nós vamos trocar ideia. Nós vamos fazer um filtro, né, sobre o que deu para aproveitar de tudo isso, o que vocês aprenderam, o que a gente pode melhorar para os próximos, e nós vamos dar esse intervalo de 2 meses porque é o seguinte, estudar, aprender e passar aqui para vocês, eu não acho ruim não, eu adoro, eu gosto do que eu faço, eu me sinto bem fazendo isso. Só que é egoísmo da minha parte, né? Eu tenho que dar esse intervalo aí dos 2 meses para que vocês aprendam, para vocês aprenderem por conta própria, começar a compartilhar o conhecimento, porque várias pessoas estudando, nós vamos aprender muita coisa, nós vamos poder compartilhar isso com muita gente. E aí todo mundo cresce. Eu relatei aqui nos encontros nossos. Eu passei por 2 saltos quânticos e uma expansão de consciência. Mas isso não é nada perto do meu objetivo. Eu quero muito mais.
muito mais, se Deus quiser, sabe? E eu não posso tirar esse direito de vocês. Vocês têm que... Tem não, né? Ninguém tem nada. Mas quem entendeu o que eu tentei passar aqui nesses 8 encontros, gente, identifica o que eu estou falando. Isso é necessário. Para que todo mundo cresça, todo mundo evolua, compartilhe com outras pessoas. É o que eu disse no começo, seria egoísmo da minha parte aprender tudo isso, usar em meu benefício e não passar isso para outras pessoas. Eu tinha que passar. O Hélio Couto fala assim que você estudou tudo, e agora? Você vai querer estudar mais? Você vai ficar estudando? Quando você vai praticar? Sabe? Aí brinca, né, Lu? Fala assim, o que vocês estão querendo? Tem gente aqui que está aqui há 6, 7 anos, estudando. Eu acho que está querendo arrumar namorada aqui. Fala isso lá. No máximo um cafezinho ali, né? Aí assim, pra mim que veio hoje, aí eu passando algumas informações em eu 2 fiquei meses. agora no ar, né? Porque agora 2 meses sem ter esse encontro. Não, mas você pode estudar. Sabe o que você pode fazer? Tem muito... Não, tem os vídeos, né? Tem muitos vídeos que já pode começar a assistir, anotando as suas dúvidas dele. E quando começar os próximos encontros do zero, aí você já vai vir com... Muito igual a Marta veio, a Marta já sabia um tanto de coisa sobre mecânica quântica, né? Já sabia várias coisas sobre mecânica quântica. Ela já tinha estudado um pouco, não era? Já tinha ouvido falar, pouco nada, muito, né? Você já sabia bastante coisa. Você coisa. comentava que você dava opinião a respeito. Aí na próxima, quando você vier, você já vai saber muita coisa. Não é pouco, tem tantos vídeos bacanas dele. Tem muita coisa bacana sobre respeito à mecânica quântica. Não, você já viu que... Você andou estudando, andou? Você viu que as ramificações da mecânica quântica são infinitas, né? A gente aborda aqui a introdução da mecânica quântica, o conceito para o colapso da função de ondas. Nós vamos aprofundar bastante nisso. Não, isso que eu ia te falar agora. Não dá tempo de você dar uma pinceladinha de nada desse colapso da semana passada? Eu também acho. É difícil. Rapidinho, assim, 5 minutinhos? Mas... Tá, então vamos por etapas, então. A onda de probabilidade. Visualizou aí? Sim. Lembra, né? Lembro. Então, até aí tudo bem, né? O elétron, a parte do elétron você entendeu, beleza? Entendi. Você entendeu que ele tem... Só Aparecida, você vai entender isso depois. O colapso da função de ondas, ele depende muito, Vera, para você ter essa consciência do colapso consciente, você tem que ter certeza absoluta e entendimento total sobre o comportamento do elétron. Quando você observa, você altera as propriedades do elétron, né? Você altera isso. Então, o que acontece? Quando eu vi aquele experimento, que foi o primeiro salto quântico que eu dei, assim, eu preciso dizer como que eu fiquei, como que ficou meu estado emocional. O elétron passou na dupla fenda e aí ele foi observado e ele simplesmente mudou do estado de onda para partícula. Como que eu jogo isso aqui, na parede e ele muda de estado de onda para partícula só pelo fato de estar sendo observado? Tá? É o que os cientistas, o que deixou eles malucos. É justamente a constatação da consciência. Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Certo? Então, quando você entende que o elétron passou pela dupla fenda e viu que tinha um cientista lá observando e ele mudou de atitude, gente, é experimento comprovado, sabe? Filmado e tudo. Como que ele muda porque está sendo observado? Então, esse é o princípio básico da mecânica quântica. Você tem que entender que o elétron, ele tem consciência, né? Se ele não tem, a consciência não está intrínseca nele, tem alguém que está olhando ele, né? E se olha um elétron que é bilhões de vezes menor do que um grão de areia, imagina o que não faz, né, na vida da gente. Aquele outro experimento que a gente falou da água, né, que muda as propriedades da água. Se uma palavra, um pensamento muda a propriedade de uma água, que é uma coisa física que você toca, bebe e tudo mais, o que não faz com o seu corpo? O que não faz com os seus pensamentos, né? Então isso a gente entende, que a dupla fenda nada mais é que
a constatação de onda e partícula, certo? Onda, partícula. A onda de probabilidades, a partícula, materialização. Colapso da função de ondas é quando você conscientemente deseja algo e faz com que aquilo materialize. Primeiro, um arquiteto constrói a casa mentalmente para depois pôr no papel, para depois colocar no chão. Nós temos que fazer o mesmo processo para colapsar. Você faz o exercício da mentalização, você põe toda a energia da maneira correta, como nós já falamos sobre isso, e aí você solta. Aí vem a matemática, velho, que nós conversamos no último, que sim, foi muito bacana. 25% do colapso da função de ondas é pensamento, ou seja, você tem que pensar nos detalhes e detalhar o máximo possível. Lembrando que o universo é literal, então detalha o máximo possível. Segundo, sentimento. Gerou sentimento. Aquele pensamento você tem que acreditar nele realmente. Virou sentimento? É porque você acredita. É o que eu falei de colocar propósito. Quando você coloca um propósito no colapso da função de ondas, você colocou um propósito, aumenta e potencializa o seu sentimento. Tá indo bem, Fernanda? Você pensou, 25%. Colocou sentimento, 40%. 35%. Então, colocou sentimento, 35%. 25 com 35, 60%. O que é os 40%? É confiar em Deus. Soltar. Quando você se alinha com o seu propósito e vê que o propósito está alinhado com os ideais de Deus, né? A gente fala Deus, mas o pessoal usa lá um todo, vácuo quântico e tudo mais. É Deus para nós. E aí, o que acontece? Esses 40% funde com o pensamento, sentimento, soltou, colapsou. Pronto, já materializou na outra dimensão. Está materializado, está pronto para você. Basta você se preparar para receber. Isso que eu quero entender, Bé. Eu entendi toda essa dinâmica, que eu acho perfeito, né? Se você for praticando, isso é perfeito. Esses 35% do sentimento é o que vai justificar se este meu desejo ele está de acordo com a energia positiva do Deus? Seria isso? Eu preciso compreender isso ou não? Não. Ou não tem nada a ver com o que eu Não, tem não. Percebe a minha... Entendi. Não. O pensamento, 25, né? Sim. O 35 é o sentimento, até aí tudo bem, beleza. Agora, quando você solta, é quando tem um propósito e está em harmonia. É onde aquele negócio. Como que você vai colapsar uma coisa para outra pessoa? Não tem como, entendeu? Porque não é a outra pessoa que está desejando tudo aquilo daquela forma. Deixa eu tentar refazer. Não, eu entendi, eu vou chegar lá. Eu entendi. Quando você está desejando, quando você pensa, né, que você já garantiu os detalhes, se você tem que garantir os detalhes, passou para o sentimento, esse sentimento é seu, é do seu ego. É do seu ego, não é da centelha não, é do seu ego. Entendeu? É do seu ego. É o que você quer para você. Não significa que tem que estar de acordo. Não significa que tem de acordo com o todo, não. Nada disso. É o seu ego. É o que você quer. Beleza. Agora, se você quer colapsar isso de uma maneira mais rápida e potencializar isso ainda mais, aí você simplesmente une com o todo e coloca os 40%. Solta. Entrega para ele e pronto. Por quê? Você acha que Deus vai querer uma coisa que é ruim para você? Não vai nada? Agora, se você acredita que é bom para você, acredita? É porque está em harmonia com ele, não é? Se está em harmonia com ele, confia e solta, acredita que já é seu, pronto, materializou. Não tem dúvida. Entendeu? Você fala que arrepiou. Deus. Agora, olha só, se você pensou, sentiu, vai colapsar. Aí você pensa assim, não, peraí, mas eu quero um apartamento duplex. Deus não quer isso não, pera lá. O propósito de Deus não é nada disso não. Deus vai querer apartamento duplex? Não. Aí vem o propósito, Vera. Para que você quer um apartamento duplex? Para você criar sua família, para você se sentir bem, para você, entendeu? Eu mereço. Você merece, você trabalha para isso, é o seu sonho.
Agora, tem que ter um propósito. Por que você quer? Ninguém quer um carro simplesmente porque quer um carro. É o paradigma que entendeu? Tem que trabalhar isso. O que causa os efeitos Zenão, né? É o efeito Zenão. E outra coisa muito importante que a gente falou, o efeito Zenão é aquele pensamento negativo da dúvida, né? Você pensou negativo, você tem alguns segundos para você cancelar. Cancela. Muda o foco do pensamento. Você não pode deixar gerar sentimento de tristeza, de dúvida, de fracasso. Deixou gerar todo esse sentimento e tal, você cancela Começou a pensar negativo, o efeito. Muda o foco e tal, não deixa virar sentimento. Se virar sentimento, você cancela, você tem que começar tudo de novo. E outra coisa também que você falou, que é importante, não pôr condição. Isso eu já tinha falado, não põe condições. Quando você for fazer o colapso e tal. Não, solta aí. De alguma maneira vem. Não traça o caminho para Deus, não. Deixa que Ele cuida de tudo, Ele sabe o que é bom para você. O soltar é isso, Vera. É você não colocar condições, não desenhar o caminho. Não por data, não por dia, não nada. Não, até que data é bom pôr. É legal colocar. Não assim, quarta-feira que vem. Não é assim. Eu dei um exemplo no encontro, foi o seguinte, eu quero R$1 milhão. Aí, aquele R$1 milhão está totalmente fora da minha realidade, que eu não acredito nele. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu reduzo. Em quanto tempo que eu quero R$1 milhão? Aí, já viu como é que mudou? Eu não quero R$1 milhão amanhã. Eu pretendo adquirir R$1 milhão em tantos anos. Vamos supor, 2, 3 anos. Aí, se é 2, 3 anos, quanto que eu tenho que tirar por ano? Peraí, por ano, quanto que eu tenho que tirar por mês? Viu como é que vai reduzindo? Chegou no mês, aí você pensa assim, o que eu preciso fazer? Qual é o tipo de trabalho? O que eu tenho que fazer e tal, para me atrair isso para mim? Qual é a forma que o universo pode trazer isso para mim? Aí quando você reduz essa fração, esses números, fica tudo muito mais fácil, muito mais simples. Agora, quando você desejar uma casa, um carro, uma coisa assim, não coloca valores, não. Especifica a casa exatamente, não preocupa com o salário da faxineira, não preocupa com nada disso, com imposto, nada disso, não. Você quer aquela casa e pronto, acabou. Entendeu? Colapsa tudo ali, acredita que é seu e pronto. Talvez vai ser um prêmio de loteria, sei lá, de alguma forma vai chegar até você. André, eu acho que para algumas pessoas se entenderem melhor, vou dar o exemplo dela ali, o que o instrutor fez com ela lá na onda que ele mandou para ela, lá? Eu acho que o pessoal não vai entender bem, porque ele te destruiu só com palavras, então você aceitou. Ele testou a sua crença, ele colocou em xeque a sua capacidade. Isso é um observador, que está falando da dupla fenda, purinho, né? Justamente. Ele é o observador da dupla fenda, a gente entende isso, o que acontece, sabe? Você chegou desejando um bom dia, chegou te destruindo, né? Te jogando um raio, você te abaixou. Ele só te mandou uma onda. Ele criou a sua realidade. Criou a sua realidade. Você perdeu o controle sobre ela. Quando você tem a certeza e a convicção, nada te tira isso. Entendeu? A pessoa pode falar o que for, mas você tem que estar preparada psicologicamente. Claro, isso aí a gente ensina isso aqui. A gente vai se preparando psicologicamente para receber tudo. E aí as coisas começam a acontecer. E se torna uma coisa natural e vai te blindando. Vai te blindando. Fala. Não, é porque... Responder várias vezes. Não, vou dar outro exemplo. Não, daí eu Pode falar. Eu quero esse aí. É importante pra gente. É porque a gente... O consciente emocional, né? Quando a gente domina isso, tudo fica mais fácil, mais simples, né? A autoestima da gente levanta e a gente fica blindado contra o negativismo e contra os prosa ruins que existem por aí. A gente não deixa afetar a gente. Eu fui na padaria comprar pão, né? E aí, cheguei lá, topei com uma pessoa que tinha muito tempo que eu não via, né? Aí eu cumprimentei e tal, né? Todo satisfeito e tal. Com simpatia e tudo mais. Aí ele veio com a piadinha, né? Não, cara, você não mudou nada, hein? Continua feio do mesmo jeito. Não. Aí, a padaria parou.
Todo mundo me olhou. Aí eu falei com ele assim, não, cara, eu sinto muito. Sinto muito mesmo, de coração. Vem cá, dá um abraço. E dei um abraço nele, acredita? E aí todo mundo ficou sem entender o porquê. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é o melhor que você pode fazer? Aí eu falei assim, infelizmente é, porque não tem como eu pôr nada na sua mente, porque a beleza está no olho de quem vê. Você constrói a sua realidade. Você me vê como você. Aí só ficou um climão e me bateu um arrependimento. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência disso. E ele não tem. Ele não tem. Naquele momento ali, eu bati aquele arrependimento assim, ó. Eu pensei, eu usei o meu conhecimento para magoar alguém. E da mesma forma, eu voltei a ficar alegre de novo, satisfeito de novo, porque eu pensei assim, se eu tiver essa consciência de que eu fiz mal, é porque realmente está me ajudando. Porque senão eu nem teria consciência de que eu fiz errado. Com o impacto também, alguém ele mudou, né? Com certeza alguém ele vai alguém pensou assim, nossa, de onde você tirou isso? Tem que ser assim. Aí eu fiquei, sabe, você entendeu, Lu? Eu fiquei chateado na hora por alguns segundos, e aí na mesma hora eu cancelei, né? E pensei assim, não, eu tenho consciência disso, que eu agi errado e tal, não vou fazer novamente, né? Quer dizer, eu entendi isso e agora, assim, depois disso mudou, Lu. Se eu passar por isso novamente... Você se perdoou, né? Eu me perdoei. Como você agiria se Paulo fizesse isso com você amanhã? Mesma cena, como você responderia? Daria o abraço, pegaria na mão dele, eu respeito a sua opinião. Mas não precisava de eu pisar. Mas a beleza realmente está no olhar de quem vê, gente. Entendeu? Mas também aconteceu uma diferente. Uma pessoa ficava sempre muito irritada de me ver sempre rir, né? Porque Deus me vai mostrar dentro desse tamanho. Aí eu abracei ela e falei assim, nossa, não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me ocupa muito. Ainda citei Cecília Meirelles, né? Porque Cecília Meirelles que tem essa frase. Mas eu não tinha consciência, não. Eu já praticava algumas vezes mecânica goiótica. Falei, mas não tinha consciência dela, não, né? Mas a pessoa mudou comigo. Mudou? Aí, ó, tá vendo? Você tocou de alguma maneira. Entendeu? Isso tem muito tempo. Fiquei incomodada, ela ficar só rindo, né? Tá tudo bom, né? Incomodava. Ela sempre falou, nossa, mas você ri o tempo todo, você só sabe rir. Você viu tanto? Gente, aprender é legal, mas colocar em prática colocar em prática é muito melhor. Só finalizar, porque eu vou editar depois, tá? Não para ainda não. Gente, então esse foi o nosso encontro de hoje, né? Como a gente já combinou, o próximo vai ser naquele formato. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Espero que vocês tenham saído daqui melhor do que vocês chegaram e que essa se torne uma frequente na nossa vida. Nós vamos dar esse intervalo e dentro de algum tempo nós vamos voltar a gravar novamente. Então, muito obrigado a todos pela presença.